Saudamos com bem-vindos os jovens de Ande. Deus abençoe todos vocês. Sejam bem-vindos, jovens de Akigawa. Deus abençoe. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pergunta para quem está do seu lado: você se chama Belsazar ou Daniel? Deus eterno. Oh, aleluia! Nós vamos para a segunda ministração. Diácono Valdinei, Diácono Valdinei vai ministrar sobre a soberania de Deus, o futuro do jovem cristão. Eu creio que vamos trazer uma sua palavra. O Henrique vai trazer para cá, o mais vai com ele, o Diácono Valdinei vai usar. Ele vai trazer uma mudança do posicionamento de todos nós, em nome de Jesus. Enquanto eles vão estar aqui, eu gostaria que nós nos colocássemos em pé, e nós vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus use a vida do nosso irmão, Diácono Valdinei, em nome de Jesus. Nosso irmão Choite vai estar vindo orar pela vida do nosso irmão Valdinei, e logo após ele vai estar mudando o assento, e aquilo que ele pediu, nós estamos aqui para obedecer em nome de Jesus. Vai ser uma bênção na vida e no coração de todos nós. O Choite estará orando para a igreja, e logo após a igreja está com a palavra. Salve a igreja do Senhor. Amém. Oremos. Deus, Senhor, meu Pai, te agradeço por mais comigo, Senhor, que estamos preparados nos corações, meu Pai, fortemente. Deus, continue, Senhor Pai, falando nos nossos corações, Senhor, dando entendimento da tua palavra, Senhor, dando força, Senhor, para o teu filho, Senhor, para pregar a tua palavra que vem de ti, Senhor, Pai. Que use, Senhor, Pai, que possa fazer melhor para ti, Senhor, para fazer, Senhor, Pai, que possamos mudar, sair daqui mudado, Senhor, diferente, para fazer a diferença no mundo, Senhor, Pai. Em nome do Senhor, eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos jovens identificados nós temos aqui nessa noite? Aleluia. Como jovens e ágeis e rápidos que vocês são, eu só quero pedir um favor para todos nós. Vamos fazer um U. Eu queria que vocês rapidamente mudassem essas cadeiras. E eu queria fazer um U aqui, para que todos fizessem um círculo, para que todos pudessem olhar um para os outros. Rapidinho. Rapidinho, só mudar as cadeiras. Vamos fazer um U. Quero fazer um U aqui, para que todos nós possamos estar aqui olhando um para o outro. Nós temos uma hora para nós tratarmos de um assunto muito importante. Muito importante. É um pouquinho mais perto. Pode ser também. Você não precisa que eles tenham condições de enxergar com o outro. Daqui um pouco mais próximo, não precisa ficar tão longe. Jovens, vocês estão bem devagar.
dê energia desses jovens, Jesus. Isso, já podem se acomodar. Aqueles que tiverem já está aqui ajeitada na cadeira, por gentilmente pode se sentar. Olha, tá passando um saquinho com um balão aí. Cada um pega um balãozinho. Eu preciso de um. Enquanto vocês se acomodam, eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, pelo convite que o pastor Edevaldo nos fez. Me senti muito alegre, muito honrado. Eu quero parabenizar essa mocidade linda. 16 anos não são 16 dias. E eu louvo a Deus pela vida de cada jovem. Que se vocês estão aqui hoje, é porque nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Tributo a Deus toda a honra, toda a glória. Agradeço ao diácono Henrique, à irmã Sandra, a todos os demais obreiros da casa, por tudo quanto tem feito em prol desse trabalho. Está lindo. Deus abençoe. Com certeza, toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Eu espero que tenha dado o balão para cada um. Eu estou vendo que parece que a minha fé foi pequena, pastor. Eu trouxe apenas 40 balões. Eu espero que tenha dado um para cada um. Mas hoje nós vamos tratar, eu mudei um pouquinho aqui a forma de vocês ficarem, porque nós vamos tratar de um assunto que é muito importante. Muito importante. E vocês não me estranhem se eu por algum momento, durante essa 1 hora, você ouvir Deus, Ele puxar um pouquinho a sua orelha. Porque Deus, Ele exalta quem Ele? Ele exorta quem Ele? Então, se vocês talvez em algum momento dessa administração vão se sentir um pouquinho amados por Deus. Porque nós vamos tratar de um assunto muito importante. Concernente ao futuro de vocês. Na hora que o pastor me deu esse tema, eu confesso que me preocupei um pouco, porque falar de futuro de jovens é algo que é de muita responsabilidade. Falar sobre o futuro de vocês. O futuro de um jovem é um futuro de uma nação. O futuro de um jovem é o futuro de uma igreja. Então o futuro de vocês é muito importante e tem alguém que está interessado muitíssimo nele, que é o nosso Deus. Que é o nosso Deus. E Ele quer ser soberano no futuro de vocês. Mas quando nós nascemos, paira, antes da tua mãe engravidar, com certeza surgiu a questão, quando ela casou, quando vai engravidar? Já veio uma dúvida, quando vai engravidar? Ela engravidou, quando engravidou, qual será o sexo? Será menina ou será menina? Mais uma dúvida. Depois você nasceu, daí vem a pergunta, o que será que vai ser quando crescer? Com quem será que vai se casar? São perguntas que pairam na vida de todos nós quando nós nascemos. E todos nós temos o profundo desejo de conhecer e saber sobre o futuro. Quem não quer saber sobre o futuro? Quem não quer ter o conhecimento como vai ser o seu futuro? Todos nós queremos saber. Todos nós queremos saber o que vai ser o nosso futuro. Será que eu vou ser um jogador de futebol? O pastor Edevaldo tinha esse sonho quando era jovem. Ele tinha um sonho ardente que ele queria ser um jogador de futebol. Mas Deus foi soberano na vida dele. E ele entendeu essa soberania de hoje ele está aqui. Mas todos nós temos um sonho. Todos nós temos um sonho. Todos nós temos um desejo de ser algo no futuro. Todos nós temos esse desejo. Mas para nós entendermos um pouquinho mais sobre o futuro, nós precisamos conhecer pelo menos o que nós temos a certeza que vai acontecer. E uma certeza nós temos que vai acontecer no nosso futuro. Você vai morrer. Você vai morrer.
E uma vez eu vi uma imagem que, sabe, me chamou muita atenção. Você talvez até tenha visto essa imagem. É um bebezinho com um andador, começando a dar os seus primeiros passos. E do lado desse bebezinho estava um idoso, já não conseguindo caminhar, segurando o seu andador. Então, o começo e o fim são meio que semelhantes. Nós temos que aproveitar esse meio. E Deus nos dá a direção através da lâmpada dos nossos pés para nós usufruirmos, corrermos, como diz o apóstolo Paulo, essa carreira iluminados pela palavra de Deus. E assim nós podemos sim ter um futuro na presença de Deus. Mas o que é certo é que nós um dia iremos morrer. A palavra de Deus nos diz isso. E como nós estamos num fórum, e um fórum, irmãos, ele é um espaço físico onde é, na verdade, localizado o poder judiciário, ou também conhecido como o Tribunal Judiciário. Mas os fóruns são assembleias ou reuniões que têm o objetivo de discutir um tema em comum. Então nós vamos discutir e debater um tema em comum aqui. Qual é o tema? A soberania de Deus sobre o futuro do jovem. E foi nos proposto um texto que está lá em João 13:7. Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabe tu agora, mas tu saberás depois. O que eu faço não sabe tu agora, mas tu saberás depois. Ou seja, nós não conhecemos e não sabemos o agora, mas vamos saber um pouco mais além, depois. Palavras do Senhor Jesus. Mas como eu já falei para vocês, esse é um fórum e nós vamos discutir esse tema, a soberania de Deus sobre o futuro do jovem cristão. Então nós temos uma certeza, já conhecemos que nós temos uma certeza e uma convicção: nós iremos morrer. Poxa, meu Ordininho, você vai começar a falar do meu futuro falando que eu vou morrer? A palavra de Deus que diz isso. A palavra de Deus nos diz lá em Eclesiastes: melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há um banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam em seu coração. Ou seja, em um velório nós aprendemos mais do que numa festa. Por quê? Porque os nossos dias, diz o salmista no Salmo 90, de número 10, que eles chegam a 70 e a 80, mas que o melhor desses é cansaço e enfado. Ou seja, quando nós chegamos nessa idade, meu querido e minha querida, já não dá mais para colocar a bola para correr, não. Quando chega nessa idade é só tocar de lado, porque se colocar a bola para correr nós não vamos conseguir. O Shoit sabe o que eu estou falando. Por quê? Porque já passou o tempo. Já passou o tempo. Mas agora nós somos jovens ainda. Nós somos jovens. Nós ainda temos uma carreira. Nós temos uma vida e temos um futuro pela frente. E nesse futuro Deus ele quer ser soberano. Deus ele quer ser soberano. Todos nós queremos que Deus faça algo lindo e maravilhoso no nosso futuro. Todos nós. Eu já dei o exemplo do Shoit. O Shoit tem o sonho de ser jogador de futebol. O Shoit tem esse desejo no coração dele. Se Deus vai conceder o desejo do coração dele, é a soberania de Deus. Mas ele está buscando. Então todos nós tivemos um sonho quando éramos pequenos. Eu, quando era pequeno, também tive um sonho de ser jogador de futebol. Embora que eu não saí dentro do campinho lá de casa. Eu não fui tão longe igual o Diácono Wender, igual o Shoit, igual o pastor agora. Meu sonho ficou lá no campinho da vida. Não saiu de lá. Deus tinha outras coisas para a minha vida. E eu louvo a Deus por isso. Mas eu tenho certeza que o Júnior sonhou em ser algo. Júnior, o que você sonhou quando você era pequeno, Júnior? Jogador de futebol. A maioria dos jovens, se eu perguntar para toda a piazada aí, eles vão falar jogador de futebol. Então eu vou perguntar para as meninas, minha Isabel, o que você sonhava em ser quando era jovem? Quando você era pequeno. Você é jovem, perdão. Você é jovem, Isabel, perdoe.
cantora. A irmã sonhava ser o quê? Não tem vergonha. Detetive. Algo interessante. Algo interessantíssimo. Você, jovem, como é seu nome? John, o que você sonhava ser quando você era pequeno? Piloto de avião. Piloto. Caleb, o que você sonhava quando você era pequeno? Você está muito grande já. Cantor. Filho do nosso irmão, você mesmo. Você sabe. Bombeiro. Nosso irmão. Jogador de futebol. Nosso irmão querido lá. Aeronáutica. A minha priminha lá. O que você sonhava ser quando você era pequenininha? Enfermeira. Vocês estão vendo, todos nós tínhamos sonhos. Todos nós sonhávamos em ser algo no futuro. Todos nós temos sonhos, planos para o nosso futuro. E se você não tem, e se em algum dia da sua vida aconteceu algo que bloqueou um sonho seu, um desejo de ser alguma coisa, hoje o Senhor quer falar também ao seu coração, porque Ele é soberano sobre a tua vida. Aleluia. Na mão dele está todo o poder. Na mão dele está todo o efetuar. Na mão dele está todo o agir. Se nós já entendemos mais ou menos o que nós queremos ser ou pensamos em ser o futuro, então nós vamos aprender agora um pouquinho o que é a soberania de Deus. O que é a soberania de Deus? A soberania de Deus, meus queridos, segundo Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele diz assim: não existe atributo de maior conforto aos seus filhos do que a soberania de Deus. Nas condições mais adversas, em provações mais severas, eles creem que a soberania ordenou as aflições, e que a soberania os governa, e que a soberania os santificará. Ao mesmo tempo, na alta doutrina tão odiada pelos mundanos, doutrina tão maldita quanto esta grande, estupenda, tão certa doutrina da soberania de Deus. Os homens permitem que Deus esteja em qualquer lugar, menos no seu trono. Permitem que Ele esteja em sua instituição de caridades, dispensando esmolas e otorgando bênçãos. Eles permitem que fiquem em suas oficinas modelando mundos e fazendo estrelas. Eles permitem que Ele sustente a terra e os pilares delas, e os luminares dos céus, ou que Ele governe sobre as ondas do implacável mar. Mas quando Deus assenta ao seu trono, suas criaturas rangem os dentes. E quando proclamam um Deus entronizado em seu direito de fazer como bem quiser com os seus, dispor de suas criaturas e quiser sem consultá-las sobre o assunto, então é que somos desprezados, amaldiçoados. E então é que os homens se fazem de surdos, pois o Deus entronizado não é o Deus que ama, mas é o Deus entronizado que amamos pregar, e é o Deus entronizado que confiamos. Palavra de Spurgeon. E é bem uma verdade, irmãos. É bem uma verdade sobre isso. Spurgeon colocou de uma forma bem clara a soberania de Deus. Quando Deus ele está governando o tsunami para não nos atingir, Deus é soberano. Deus é soberano. Deus é poderoso para segurar o tsunami. Mas se de repente, quando Ele se assenta no seu trono, pela sua soberania, pelo seu poder, Ele faz algo que não entendemos agora, como disse a palavra do Senhor Jesus, que não entendemos agora, aí achamos que Deus está errado. E aí murmuramos, falamos, e quando você murmura, você está falando: Senhor, você está fazendo as coisas erradas, Senhor. Quando você murmura de algo que aconteceu, se você crê
e tem convicção que a sua vida está nas mãos de Deus, que você vive segundo o propósito a qual Ele te chamou, quando acontece algo que não nos agrada, Deus não saiu do seu trono. Deus não deixou de ser soberano. Ou seja, quando você não concorda com algo que aconteceu na sua vida, por mais terrível que seja, Deus ele não perdeu o controle da situação. Deus ele continua soberano na tua vida. Continua soberano na tua vida. Por isso que eu passei esse balãozinho para vocês. Eu quero que vocês encham esse balão até o quanto vocês conseguirem. Enchem esse balão até o máximo que vocês conseguirem. Mas não é para estourar. Haja fôlego. Vamos lá, põe fôlego nesse balão. Só não estoura não, mas põe fôlego nesse balão aí. Bem? Alguns não conseguiram encher, mas enchem aí. Agora que aqueles que não encheram, fica se esforçando para encher, eu vou continuar aqui, vocês já vão entender. Alguns não conseguiram encher por quê? Porque faltou fôlego. Alguns não conseguiram encher porque não tiveram fôlego. Então o que tem dentro desse balão? Fôlego. Ah, está aqui fora. Aqui dentro veio o seu fôlego. Ou seja, aqui nós temos o nosso fôlego aqui dentro. Você repara que o balão ele brilha. Ele brilha e o balão ele sempre está em um lugar de destaque na festa. Você não vai ver um balão atrás das cortinas. Você não vai ver um balão atrás das cortinas. Você vai ver sempre o balão em lugar de destaque. Em lugar de destaque. Assim é a vida de vocês mediante esse mundo a qual nós vivemos. Esse mundo corrompido. Vocês jovens têm uma alegria no rosto de vocês que é diferente. Vocês jovens têm um brilho no olhar que é diferente de um idoso. O idoso, por mais que ele sorria, ele não vai mostrar esse brilho que tem um jovem. E esse brilho vocês estão vivendo agora. Vocês estão vivendo nesse momento. Mas com o passar do tempo, esse fôlego ele vai diminuindo. E aos poucos ele vai acabando. O tempo vai passando. Para mim está passando bastante. Eu estou chegando nos meus 40 anos. Mas vocês ainda estão caminhando. Mas o fôlego está acabando. Não é verdade? Ele vai indo, vocês vai indo. Por isso que eu falei para vocês no começo que uma certeza que nós temos, que esse fôlego vai. Você repara que no começo, antes de você encher, ele não era tão empolgado assim. Não é verdade? Ele era mais inteirinho. Ele tinha até um brilho. Mas vocês percebem que esse brilho acabou. Por quê? Porque nós morremos. No estudo de Abraão de Almeida nos diz que aos 18 anos a visão do ser humano ela começa a se sucumbir. Aos 18 anos, talvez você não percebeu, mas a tua visão já começa a diminuir. Aos 21 anos a sua audição ela já começa a se debilitar. Por quê? Porque na verdade quando nós nascemos, a verdade nós teríamos que falar, nós não nascemos, nós começamos a morrer. Nós começamos a morrer. Então esse espaço de tempo que Deus nos dá, o sonho de ser uma cantora, o sonho de ser um jogador de futebol, o sonho de ser um bombeiro, o sonho a qual você tem no seu coração, você tem que colocar debaixo da soberania de Deus. E para isso nós temos que aprender. Aprender com quem?
não deixamos Ele ser soberano em nossas vidas? Como nós queremos alcançar o objetivo se nós colocamos esse objetivo na frente de Deus? Nós temos uma meta a alcançar, e essa meta é o céu. O apóstolo Paulo escreveu ao seu filho Timóteo que nos últimos tempos, nos últimos dias, seriam dias difíceis, dias trabalhosos, e nós estamos vivendo esses dias. Esses dias estão diante dos nossos olhos. E até parece um paradoxo nós falarmos disso. Se os dias são difíceis, como nós podemos ter esperança sobre o nosso futuro? Porque o nosso futuro não está baseado nesse mundo. O nosso futuro não está baseado nas circunstâncias que nos rodeiam. O nosso futuro está baseado na soberania de Deus em nossas vidas. Então, se você tem um desejo, se você tem um sonho, invista. Invista nesse sonho. Vá em frente, não desista. Porque certamente um monte de barreira vai vir. O senhor sabe do que eu estou falando. Uma cirurgia, um tendão que se rompe, pode colocar em risco um futuro, que era só um tendão. Mas não podemos parar. Se o irmão tem um sonho de ser um bombeiro, quem sabe Deus não tem um desejo de usar ele lá na frente para salvar muitas vidas. Se a nossa irmã tem um sonho de ser uma cantora, quem sabe Deus não quer levantar ela como uma verdadeira adoradora em um mundo corrompido, onde se virou a moda do show gospel, onde eles não cantam mais para Deus, mas cantam para atrair multidões. Deus deve ser soberano na vida dela. Mas a verdade é, irmãos, que todos os nossos sonhos nós devemos colocar na mão do nosso Deus, que é o melhor lugar onde nós podemos colocar o nosso futuro. E às vezes Ele vai te dizer algumas coisas que você não vai gostar de ouvir. Talvez Ele vai dizer não. Talvez Ele vai dizer, espera um pouco. Talvez Ele vai dizer, é isso que eu quero para a tua vida. Mas esse espera um pouco, que eu acho que é o mais difícil. Porque quando Deus se silencia para nós, Ele está nos dizendo, aguenta aí. Aguenta mais um pouco aí, espera aí. Não vamos colocar os pés na frente pelas mãos, mas vamos dar um passo de cada vez. Um passo atrás do outro. Se nós quisermos colocar um passo logo atrás do outro e querer correr no momento que não devemos correr, nós podemos correr o risco de tropeçarmos e cairmos e jogarmos talvez um futuro brilhante na lata do lixo. Foi assim na vida de Pedro, mas Jesus teve misericórdia de Pedro. Veja a convicção que Pedro tinha de ser um seguidor de Cristo. Pedro era um sanguíneo. Você sempre vê Pedro, Jesus mata irmão e fala, não, Senhor, não, deixa comigo, Senhor. Você vê sempre Pedro disposto, agindo. Tanto que Jesus falou, olha, vocês vão se escandalizar de mim. Vocês vão se escandalizar de mim. E Pedro, mais uma vez, ele se levantou, não, Senhor, ainda que todos, eu não, eu vou até a morte. Vou até a morte. E ele deu um passo além do que ele não podia. Por quê? E Jesus falou, Pedro, certamente hoje você vai me negar. Pedro tinha uma imagem do futuro que ele queria. Vou morrer com Cristo se for preciso. Mas Jesus era soberano na vida dele, sabia muito bem o que tinha para ele. Ele não, Pedro, você não vai morrer agora. Você vai morrer, não vai ser agora não. Mas para você ver como você não é tudo isso, você vai me negar 3 vezes. E Deus, na sua soberania, nós vamos ver isso, faz o galo cantar no exato momento que Pedro
negou ali, canta, meu filho. Foi Pedro, ele canta de novo. E aí Pedro foi vendo que ele não era nada. Que o futuro realmente estava nas mãos do Senhor Jesus. Quando ele percebeu isso, o que ele fez? Ele saiu chorando. Então, antes de nós chorarmos, antes de nós errarmos, nós temos que ter essa convicção de entregar o nosso futuro na mão da soberania de Deus. Porque Ele é soberano nas nossas vidas. Ele é soberano em tudo. Ele domina todas as coisas. Perceba, irmãos. Eu dei o exemplo agora dos animais irracionais. Eu dei o exemplo do galo. Mas também temos o exemplo dos leões lá na cova de Daniel. Os leões estavam famintos ou não estavam? Retrato foi porque depois jogaram os outros cidadãos lá e ó, não sobrou nem osso para contar a história. Mas Daniel estava lá dentro. Mas na soberania de Deus, Deus falou, ó, fica quietinho aí, meu filho, fecha a tua boca. Por quê? Porque Deus era soberano sobre aquele leão. E dominou por quê? Porque Deus era soberano da vida de Daniel. É Jesus. Meu Deus. Porque Deus era soberano da vida de Daniel. Mesma coisa aconteceu quando a arca do Senhor foi tomada pelos filisteus. Eles achavam que tinha pegado uma coisa boa, eles não sabiam na onde eles estavam se enfiando. Eles não sabiam do prejuízo que eles iam ter na hora de pegar aquela arca. Mas eles achavam que estava sobre a carne seca, como diz a história. Mas nós vemos o que aconteceu com os filisteus. Hemorroide para tudo quanto é lado. Não é verdade? Os leitores da Bíblia sabem o que eu estou falando. Depois que eles viram o prejuízo que eles caíram, esse negócio não é com a gente não, vamos mandar esse trem de novo fora daqui. Esse negócio nós pensamos que tinha poder, mas não está nos trazendo prejuízo. O que aconteceu com a arca? Eles colocaram sobre animais, sobre vacas. E as vacas, irmãos, elas não deixam o seu bezerro por nada, elas protegem o seu bezerro. Mas debaixo da autoridade, da soberania de Deus, elas deixaram o seu bezerro e foram pelo caminho até levar a arca novamente para Israel. Por quê? Porque Deus era soberano sobre aqueles animais. Não é diferente, irmãos, nos dias de hoje sobre a cura. Às vezes nós não entendemos por que às vezes Deus não cura. Nossa, Deus é tão amor, Deus é poderoso, Deus pode. Por que às vezes Ele cura, por que Deus às vezes não cura? Porque Ele é soberano. Porque Ele é soberano. O mesmo Paulo, que tinha os seus lenços usados para curar muitos, nos tempos dos milagres públicos, seus lenços, seus aventais curavam. Paulo sabia muito bem o que era o poder de Deus para a cura. E eu já ministrei certa vez aqui, Paulo era muito bem acostumado com Deus, porque ele acho que não orava mais que 3 vezes, ele orava 2 vezes. E quando ele tinha espinho na carne, ele colocou no nomenclatura, você orar 3 vezes para espinho na carne. Ou seja, Paulo tinha o costume de orar no máximo 2 vezes e a cura realizava. Paulo sabia o que era o poder de Deus para curar. Mas também Paulo sabia que Deus era soberano para não curar. Por quê? Porque certa feita ele teve que deixar Trófimo doente lá em Minas. Ele podia muito bem orar por Trófimo e Deus curar ele. Não, mas ele falou, ele escreveu lá em 2 Timóteo 4:20.